Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Já pedi para você se inscrever no canal, deixa o like porque é importante e também divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo para que o canal continue crescendo ainda mais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o empate amargo de 1-1 entre Milionários da Colômbia e Flamengo, partida disputada lá no El Campín, em Bogotá, a cerca de 2.600 metros de altitude, e o Flamengo um jogo, digamos, decepcionante, dentro da perspectiva que o time do técnico Tite vinha trazendo nos jogos, principalmente do campeonato estadual. Há que se pesar também que a diferença técnica entre as equipes do campeonato estadual e as equipes da Libertadores, mesmo sendo um time no qual é o Milionários, que hoje ocupa a 9ª colocação do campeonato colombiano, mas a diferença técnica ela é muito grande. E o Flamengo parece que sentiu, além da pressão do time adversário, sentiu um pouco também a questão da altitude. Mesmo já com jogadores experientes, comissão técnica experiente, o Flamengo demonstrou um pouco de insegurança e falta de preparo na organização, principalmente na organização defensiva, principalmente também por conta das escolhas do técnico Tite para a partida de ontem. Foi decepcionante do ponto de vista do resultado, mas se pegarmos a partida, o que foi o jogo e as chances criadas pelos dois times, o empate até que saiu no lucro para o Flamengo, uma vez que o time do Milionários, mesmo atuando com um jogador a menos, uma parte do segundo tempo, pois o zagueiro do time colombiano foi expulso após cometer pênalti em cima do Arrascaeta, no qual o Pedro bateu o pênalti e abriu o placar. O zagueiro foi expulso, com isso o Milionários passou a atuar com um jogador a menos e mesmo assim conseguiu buscar o gol de empate e quase não virou o jogo. Por pouco o time lá de Bogotá não virou a partida. Vamos ver aqui como foi que o time do técnico Tite entrou em campo na noite de ontem para enfrentar a equipe do Milionários. A gente pode perceber que o Tite ele fez uma mudança drástica, principalmente no setor esquerdo da defesa do Flamengo. Ele entrou com o Rossi, Varela, Fabrício Bruno, que era dúvida para essa partida, Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, Matias Vinha no lugar do Ayrton Lucas, Igor Jesus no lugar do De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta um pouco mais centralizado, comandando ali a armação do meio de campo, e uma trinca de atacantes com Cebolinha, Bruno Henrique pela direita e Pedro no comando de ataque. Estratégia essa elaborada pelo técnico Tite que, a meu ver, dificultou e muito que o Flamengo atuasse de maneira mais convincente ontem lá em Bogotá. Essa trinca de defensores aqui, principalmente ocupando o lado esquerdo, composta por Davi Luiz, Matias Vinha e Igor Jesus, não foi bem no jogo. Inclusive, para mim, o pior em campo ontem foi o Matias Vinha. Perdeu um gol cara a cara com o goleiro logo ali bem no início do jogo e ainda depois, em jogada em que ele perde a bola, ele se lança ao ataque no segundo tempo, é por onde sai o gol de empate do Milionários. Davi Luiz também muito inseguro na defesa, Igor Jesus inoperante, depois ele deu lugar ao Alan. Inclusive a entrada do Alan equilibrou um pouco mais o meio de campo do Flamengo. O Alan entrou ali no intervalo da partida, deu um pouco mais de sustentação a esse meio de campo. Bruno Henrique e Cebolinha, por vezes, faziam uma inversão de lado, mas, a meu ver, o Bruno Henrique ontem também não foi bem, Cebolinha também não esteve bem, numa noite muito inspirada, o Pedro muito isolado lá na frente, e o Arrascaeta, para mim, o melhor homem em campo na partida de ontem. Então, portanto, este foi o Flamengo que atuou lá no El Campín na noite de ontem pela Libertadores e empatou em 1-1.
Então, a meu ver, uma estratégia equivocada do técnico Tite, de sua comissão técnica, uma vez que eles priorizaram a final do Campeonato Carioca e levaram um time bem mexido ali para essa partida de ontem, e com isso o Flamengo vem lá de Bogotá com um empate na bagagem, que poderia ser uma vitória que daria os 3 pontos para largar bem nesse grupo, um grupo que vai ter mais uma partida na altitude, lembrando que o Flamengo vai enfrentar o Bolívar lá em La Paz, e lá são 3.640 metros de altitude, portanto o Flamengo aí com esse empate fica com esse gostinho amargo depois do jogo de ontem, e o técnico Tite, a meu ver, errou muito na estratégia. E uma coisa que a gente tem que dizer também, o Flamengo hoje não tem reserva para o Pedro, uma vez que o senhor Gabriel Barbosa está suspenso por tentar burlar o exame antidoping, foi condenado aí na primeira instância, vai haver um recurso de efeito suspensivo e também um outro recurso, mas por enquanto ele está fora. Então o Pedro atualmente no elenco não tem nenhum reserva, tanto é que ontem o Tite saca o Pedro e coloca o Bruno Henrique de centroavante. Para mim foi uma tragédia essa mexida. O Flamengo ficou completamente inoperante no ataque e tomando sufoco do time do Milionários. O Flamengo volta a campo agora domingo pela segunda partida da final do Campeonato Carioca e para enfrentar o Nova Iguaçu, lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-0, então praticamente está com uma mão e meia na taça. Só uma tragédia catastrófica poderia tirar esse título do Flamengo no próximo domingo às 17 horas. E pela Copa Libertadores, o Flamengo volta a campo na próxima semana para enfrentar o Palestino lá do Chile, atuando no estádio do Maracanã. Tem tudo aí para marcar 3 pontos e se reabilitar dentro desse grupo, no qual o Flamengo tem a obrigação de passar e passar bem e em primeiro lugar do grupo. Beleza? Então é isso, galera. Pedi para vocês se inscreverem no canal, aciona o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.